Shanti, 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 que a paz esteja contigo. Hoje eu quero conversar contigo sobre uma metáfora, um ensinamento grandioso dos ensinamentos grandiosos do Mestre Jesus, aonde indiretamente ele acaba citando os nossos chakras e acaba citando também a energia da vida, que é chamada na Índia de Kundalini e é chamada na visão cristã da energia do Espírito Santo. Há uma passagem muito destacada no Evangelho de Tomé, onde Jesus disse: os homens provavelmente pensam que eu vim para lançar a paz sobre o mundo. Eles não sabem que eu vim lançar divisões sobre a terra, o fogo, a espada e a guerra. Desde que existam 5 numa casa, 3 estarão contra 2, e 2 estarão contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai, e ambos permanecerão solitários. Jesus disse: eu lhes darei o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que as mãos não tocaram, e o que não surgiu ainda no coração do homem. Então, a primeira ideia aqui é quando Jesus diz: eu não vim trazer a paz sobre o mundo, eu vim trazer o fogo, a guerra e a espada. O que significa isso? Jesus encontra os discípulos todos adormecidos, embriagados, absolutamente inconscientes. Jesus chega e os sacode, os balança, os coloca num caminho de uma vida plena. Por isso que ele veio trazer o fogo. O que o fogo significa? O fogo é para nos acordar. E a guerra que ele cita aqui, que é a guerra iná, é acordar o homem. Acordar para a nossa afetividade, amorosidade, compaixão também. É claro que quando Jesus também diz: eu vim trazer a espada, Pedro vai lá e corta a orelha de um romano. E Jesus diz: não é essa espada que eu vim trazer. É a espada que representa uma alquimia, juntamente com o elemento fogo, que tem relação com a guerra. Qual alquimia? Transformar o nosso chumbo, que é o que são os nossos chakras inferiores, em ouro, que são os nossos chakras superiores. Eu acho muito bonito isso. Transformar o chumbo em ouro. Por isso que Jesus diz: numa casa que tenha 5, 3 estarão contra 2 e 2 estarão contra 3. Nos estudos ocultistas, metafísicos, transpessoais, na psicologia junguiana, creio eu, está se referindo aos centros de energia. Nós temos os 5 centros principais. O 6º centro ele fala mais ao final da parábola, quando ele diz: eu vim te dar aquilo que não pode ser visto, que não pode ser tocado, que não pode ser ouvido, que nem nasceu ainda no coração do homem. O que Jesus veio dar? Que não pode ser ouvido, tocado, sentido, degustado, a alma, o si mesmo. Mas quando nós falamos de 5 e 3 estarão contra 2, esses 3 eu associo aos 3 primeiros chakras, que são chamados chakras básicos. O primeiro deles chama-se Muladhara Chakra, que é um chakra que tem relação com a sobrevivência, com a comida, com o dinheiro. E é interessante porque quando Jesus fala: eu não vim trazer a paz sobre o mundo, Jesus encontra as pessoas adormecidas, todas vendo o futebol, todas vendo o carnaval, pensando em dinheiro, nas férias, em consumir um pouco mais, na bebida alcoólica, na comilança, no papo furado. As pessoas absolutamente adormecidas. Ele vem e sacode essas pessoas. Isso representa uma guerra interna. Jesus diz: o meu reino não é daqui. Qual que é o teu reino? Eu gosto de citar muito uma frase que o Osho sempre dizia, que é: vamos imaginar que Jesus nos encontrasse na nossa casa hoje. Ele toca o interfone, ou ele manda um WhatsApp, ou ele manda um e-mail, uma mensagem de texto e diz: larga tudo e me segue.
Imagina Jesus chegando na tua casa, na minha casa. Larga tudo e me segue. Tudo, tudo. Família, WhatsApp, Facebook, dinheiro, segurança, valores dos primeiros chakras. Por isso que Jesus até mudava o próprio nome da pessoa. Mudava o próprio nome. Tu tens que abandonar até tua própria família, que é o nome, por exemplo, da monja Coen. Coen não é o nome dela. Ou meu Jianpren, não é meu nome. Esse nome representa uma nova família. Ou do Papa Francisco. Francisco não é o nome dele. Ele escolhe a família de São Francisco, o ideal de São Francisco. Então Jesus vem para nos sacudir. Tudo na natureza é calmo. É tranquilo. A natureza ela não tem pressa nenhuma. Não tem pressa nenhuma. Mas quando Jesus chega aqui e encontra o ser humano, ele encontra completamente adormecido, completamente escravo da matéria, como Moshe Rabi, o Moisés, também encontrou lá no Egito. E ele propõe que nós saiamos de tudo isso, externamente e internamente também, tem uma energia que alimenta os nossos chakras, que chama Kundalini, que Jesus chama aqui, tenho falado muito sobre isso com você, claro, Jesus chama essa energia Kundalini de uma energia do fogo, uma energia de luz. E quando ela fica aqui presa, esses 3 chakras vão estar contra 2. Quais outros 2? O do amor e o do conhecimento de si mesmo. É muito difícil. Quando Jesus chega uma hora e diz assim, você não pode seguir 2 mestres, tu tem que escolher ou o dinheiro ou o amor. E o que as pessoas estão escolhendo atualmente? O dinheiro ou o amor? A sobrevivência ou o amor? A escravidão ou o amor? Esse mestre, ele vem trazer um discurso de amor. Ele quer que o fogo, que a luz, que a energia libidinosa, que ela é sexual, venha aqui para o coração e se transforme numa energia amorosa. E essa divisão, ela é muito clara com Jesus. Aonde se fala de Jesus, existe divisão. O católico, ele pensa diferente, às vezes, do crente, do evangélico. E estão falando da mesma pessoa. No budismo não existe isso, nem no hinduísmo, nem do jainismo, mas Jesus ele traz uma absoluta divisão, E a maior parte das pessoas, e todos os teólogos falam isso, não tem a mínima ideia de quem é Jesus, a mínima ideia. Nós estamos repetindo o que ele falou como se fôssemos papagaios, mas a profundidade da questão é muito abandonada. Por isso que Jesus fala, eu vim trazer a espada. O que é a espada? É algo que corta pela metade, corta em 2, é algo que divide. Então quando ele chega para os pescadores e falam, vocês não vão mais pescar peixes agora, vocês vão abandonar todos os peixinhos, vocês vão agora pescar pessoas. Quem de nós iria? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho minhas dúvidas, eu estudo isso, eu vivo isso, eu tenho esse conhecimento teórico de tudo isso, mas esse salto é muito difícil. Ele toca o interfone do meu apartamento e fala, larga tudo e me segue. Tu tens que cortar. O que é da terra vai ficar na terra, o que é do céu vai ficar no céu. É um convite muito radical. Tanto que a primeira coisa que Jesus mandava os apóstolos fazerem é jejuar. Interessante isso, porque a comida ela vem dos primeiros chakras. E eu falei isso até na nossa conversa anterior sobre Kundalini, que jejuar é um dos elementos que nós temos uma maior experiência do divino. Não é ler sobre o divino, nem falar sobre o divino, nem ler, falar e pensar sobre o divino. É uma experiência, é o Salmo 54, Tamu Adonai, é sentir o gosto do divino, é uma experiência extraordinária. Então Jesus já traz essa ideia de cortar a nossa ligação com o solo, quando ele pede para se dar tudo e quando ele pede para nós não comermos mais. Sabe que esses dias eu tive lá no Mosteiro da Luz, eu até falei isso numa outra conversa, e na realidade eu fui ali na igreja de São Galvão, aqui em São Paulo, que é onde vivem as irmãs
são as irmãs que seguem Nossa Senhora da Concepção, as concepcionistas. É aqui pertinho, né, esse mosteiro da Concepção. E lá tem uma ordem de algumas irmãs, algumas freirinhas, que elas dão um papelzinho para pessoas que querem engravidar, que querem ser fértil. Então muitas pessoas vão lá e pegar esse papel, que você pega na loja. É uma pastilha feita de papel, eu acho, de açúcar abençoada, enfim. Então as pessoas vão na loja e pegam essa pastilha. Mas lá dentro vivem essas irmãs, são as concepcionistas. Nossa Senhora da Concepção, né, que dá a luz. E elas escolheram largar tudo, elas ficam numa cela. Elas veem a luz do sol, se eu não me engano, uma vez por ano. A gente fala, uau, essas pessoas devem sofrer muito. Eu também acho, senão eu teria me tornado alguém dessa ordem. Mas eu tenho vontade, no final da vida, de me tornar um monge trapista. Tenho muita vontade. O trapista é um monge que faz voto de silêncio durante 1 ano. Mas eu quero que a vida me conduza a isso quando eu for um idoso, se eu tiver essa oportunidade de ser bem idoso, ficar em silêncio. E essas irmãs, elas não têm vida sexual, elas comem muito pouco, elas não têm televisão, elas não têm prazer, elas rezam por nós o dia inteiro. Elas ficam enclausuradas através de celas. E elas abrem mão de tudo. Essas ordens, claro, que estão morrendo. Hoje nem se ensina mais isso. Os nossos jovens é muito difícil alguém ter essa vocação, porque isso precisa ter vocação para ser monge dessa forma, não é? E se Jesus chegasse para essas irmãs e falasse, larga tudo, elas iam falar, mas não tenho o que largar, eu não tenho mais nada, absolutamente nada. É como tem algumas escolas budistas que falam isso, né? Você não pode ter dinheiro, nem casa, nem carro, porque tudo isso traz preocupação. Então eles andam só com o dinheiro que a ordem dá, andam com R$40, digamos, no bolso. Eu vi isso na Netflix, numa série que tem lá. Mas Jesus encontra nós meio letárgicos, meio presos ao mundo tão somente material. E ele diz assim, o que eu vim te dar? O que eu vim te dar? E primeiro ele fala, eu não vim te trazer a paz, porque você já está muito em paz, Jesus disse. Você fica o dia inteiro na televisão, o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro no WhatsApp. Você já tem muita paz na tua vida. Ah, mas a minha mente não sossega. Mas isso é porque nós criamos um monte de coisa. E às vezes até elas existem. Mas ele vem sacudir a nossa vida. Porque perder a paz é quando nós paramos de comer, quando nós não temos dinheiro, quando nós não temos um companheiro, uma companheira, que é a hora que eu me defronto com a questão da fé. Será que eu tenho mesmo essa fé, essa confiança? Então Jesus diz, eu vim te dar o que os olhos não viram. Olha que lindo isso. O que os olhos não veem? Por exemplo, em várias passagens perguntam, o que se assemelha ao reino de Deus? E ele fala, o reino de Deus é como a semente de mostarda, a menor dentre todas as sementes, mas que quando cai em terra fértil se torna a maior de todas as árvores. Aí as pessoas falam, mas cadê a semente de mostarda? Eu não estou vendo, porque é aquilo que os olhos não veem. É bonitinho como algumas interpretações norte-americanas de Jesus associam ele a mansões, a palácios, a carros lindos, tão bonitinho. Lembra que eu falei? Aonde Jesus tem conflito, tem guerra, cada um interpreta de um jeito. Ele diz assim, é impossível um rico entrar no reino de Deus. É tão claro isso, a interpretação dele é tão nítida, mas aí reinterpretam tudo ao contrário. Não, ele não disse bem isso, do buraco da agulha, porque Jesus era um mendigo nesse mundo, mas era um príncipe no mundo espiritual. Não sei se dá para você perceber isso. O Gandhi era um mendigo nesse mundo, o Mandela era um mendigo. Madre Teresa, que eu tive a oportunidade de ver ela em Calcutá, cuidando de leprosos, e leprosa é uma doença terrível de se ver, dá a impressão que você vai pegar, hoje fala hanseníase até. Ela era uma mendiga nesse mundo. Então quando Jesus diz, eu vim te dar aquilo que os olhos não veem, não é nada que está aqui, E vocês podem até pensar que me conhecem, mas Otávio, você então está defendendo da gente ser mendigo? Não defendo nada, tanto que eu não sou. Eu particularmente, esse corpo-mente defende
o equilíbrio, é não ser nem rico nem pobre, não meditar muito nem pouco, não ter prazer muito nem pouco. Esse é o meu caminho, é o caminho do meio, mas tem vários caminhos, vários caminhos. E aqui eu estou falando dessa questão dos chakras, mas você imaginar Jesus tinha uma casa em Angra dos Reis, ou uma casa num condomínio bonito no Guarujá? Não, porque o discurso dele não era esse. Esses mestres acabam dando aquilo que os olhos não veem, que os ouvidos não ouvem. O que o ouvido não ouve? O silêncio. O silêncio, não tem nada para ser escutado. Aquilo que as mãos não tocam. E ele, no final, ainda diz assim, e eu vim te dar aquilo que ainda não nasceu no coração dos homens. Porque às vezes a pessoa fala, eu sou aquilo que está no meu coração, eu sou amor, mas é além disso ainda. Por isso que ele fala 2 chakras, sabedoria e coração, estão contra os 3 de baixo. É claro que eu sei que Jesus nunca falou de chakras e nunca ouviu falar disso, mas é uma terminologia, a ideia de chakras, que vai aparecer em vários lugares com nomes diferentes. Tanto que aqui no Ocidente se chama de orgone e se chama de couraças, aonde ficam os chakras. A Rosa Cruz chama de sistema glandular. Na Bíblia se fala das igrejas, das 7 igrejas, algumas que têm uma energia mais baixa e outra que tem uma energia mais alta, ok? Então é bacana pensar nisso, né? Que Jesus fala para nós termos a maturidade, a plenitude, a totalidade e buscar saber que quando a gente segue esses mestres é o fogo para me alquimizar o que eu sou. É a espada para mim cortar o que não presta em mim. E a guerra é uma guerra interna, não é com o outro. Para mim superar, ultrapassar as minhas limitações. Em busca dessa maturidade e plenitude. Quando nós falamos nessa questão da maturidade, da plenitude, da manifestação de Kundalini na nossa vida, esse é um assunto que, creio eu, possa ser incorporado no nosso cotidiano. Entendermos a nossa energia, as nossas formas de desenvolvermos vitalidade, saúde do corpo, da mente, saúde psíquica, vitalidade de vivermos a vida plena. Isso tem uma relação muito íntima com conhecermos Kundalini, a energia da vida, que tem outros nomes também. Conhecer o nosso prana, o nosso ki, o nosso ti. E tem uma formação que eu convido a estar comigo, que é uma formação de Kundalini. É uma formação online, onde eu te dou uma série de teorias de como usar essa energia, mas muitas práticas, mais de 20 práticas filmadas comigo, filmadas com a Ananda, que é minha companheira, práticas de você soltar as suas couraças através da dança sagrada, de alguns movimentos de Qigong, de alguns movimentos de cristais, de algumas práticas de captação de energia do céu e captação de energia da terra. Além do que, algumas orações que estimulam essa energia, como por exemplo a oração Irmão Sol e Irmão Lua de São Francisco de Assis. Então eu lancei esse curso agora, Kundalini, que é uma formação online. Ou seja, a universidade hoje tem várias formações online. Se tu não és de São Paulo, formações que nós acreditamos que seja possível ensinar. Então temos, por exemplo, massagem tântrica online, temos o terapeuta quântico online. Por que essas 2 formações eu abro falando delas? Porque elas têm toque. Eu não acredito, mas eu posso estar errado, que seja possível se ensinar massagem, massoterapia à distância. Eu vejo até algumas formações, mas eu sempre vejo ou busco que tu sejas um terapeuta extraordinário. Aprender Tuiná, que se aprende com um mestre, com um chinês do teu lado te dando bronco o tempo inteiro. Aprender Shiatsu, que um japonês te exige uma pressão do toque. Aprender massagem ayurvédica, que você tem que... Na Índia, você faz cursos extraordinários.
Hoje se ensina tudo isso online. Eu tenho muitas críticas. Que tipo de terapeuta que nós queremos formar? Ok? Tem alguns assuntos que eu acho que dá para se aprender online. Florais de Bach, o Qigong que eu ensino, que lembra Tai Chi. Por exemplo, do Qigong que eu ensino online, o ideal, se você quiser aprender Qigong, é você ir para a China. É o número 1. Otávio, eu quero aprender Qigong, quero ser o melhor. Vai para a China. Melhor de mim, não comparado com os outros. Ah, não dá. Procura um professor de Qigong aqui no Brasil. Eu indico o Paulo José da Silva, do Rungar, que é um professor que me deu aula de Qigong extraordinário. Paulo José da Silva, aqui de São Paulo. Ah, não quero fazer com ele, é muito longe, não tenho tempo. Faz perto da tua casa, se é muito longe, com algum professor de Tai Chi. Tai Chi Liu Pai Lin, Tai Chi, enfim, tem várias escolas. Otávio, também não dá. Então faz a formação online comigo. A formação online, essa de Kundalini, vai para a Índia, vai estudar no Shivananda Ashram, que é um yoga, o Shivananda, que desenvolve muito as ideias de Kundalini. E tem também o Kundalini Yoga. Não dá, você pode fazer online comigo. Que eu acredito muito, por exemplo, eu tenho uma formação em astrologia. Eu creio que seja possível aprender astrologia online. É uma visão minha. São mais de 100 horas gravadas. É muita aula. Ah, mas o que é melhor? Fazer com você à distância ou fazer pessoalmente? Pessoalmente. Não há dúvidas disso. Na minha escola tem o Newton Schultz, que dá aula pessoalmente. Nós temos a Associação Brasileira de Astrologia em São Paulo. Temos Ana Maria Costa Ribeiro, no Rio. Tem extraordinários professores de astrologia. E tem cursos de astrologia que você tem uma introdução à astrologia online. O que eu dou é tudo. Mas o ideal seria fazer comigo presencial ou com outro professor, mas eu não dou aula mais presencial de astrologia. Então, essa visão online que está chegando, eu não creio que seja possível ser um terapeuta, um naturopata, alguém que conhece ervas, que conhece várias massoterapias. Vou aprender kick message, que é a massagem na cadeira online, mas quem é que vai olhar teu toque? Quem é que vai ver se você está com a unha cortada, a tua postura? Quem é que vai se avaliar, que vai te avaliar? Então, por isso que eu falo dessas formações online, mais com essa responsabilidade de que nós da uma universidade sabemos, ou pelo menos achamos que sabemos, o que estamos fazendo, temos boas intenções. E se mudarmos de ideia, vamos inverter isso e paramos de dar uma ou outra formação, ok? Mas são mais de 12 formações só comigo. Agora eu lancei essa de Kundalini, uma de cristal e uma de mandala. Todas essas estão saindo nesse momento, ok? Nosso site, humaniversidade.com.br. Você pode se cadastrar no YouTube, no Facebook, você pode me escutar aqui na Rádio Mundial e a gente mantém contato, ok? Shanti, 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 que todos os Budas te abençoem.